Olá, meu irmão, minha irmã, sou o Padre Marcelo, aqui da nossa Diocese de Taubaté, e vim falar com vocês hoje sobre o sacramento da Eucaristia. Esse tempo em que nós estamos ficando longe da Santa Missa presencial, mas ao mesmo tempo tocados pelo mistério da redenção que se celebra em cada altar de cada padre que preside a missa, ainda que no silêncio da sua casa. O que é a Eucaristia? A palavra Eucaristia vem do grego e significa ação de graças. O nome Eucaristia, inicialmente, era o nome da missa inteira e depois se tornou o nome do sacramento que nós celebramos dentro da missa, do pão e do vinho, memorial da ceia do Senhor, memorial de sua paixão e ressurreição. Aliás, ainda hoje na missa nós conservamos um momento, depois da comunhão, que nós chamamos de ação de graças, justamente em relação a esse sentido mais profundo do que significa a Eucaristia. Um estar com Deus em júbilo, porque a Eucaristia é o mistério da Páscoa, preenchendo os corações e os livrando do pecado, da escuridão, da tristeza e da morte. A Eucaristia é memória da ceia, memória da cruz e memória da Páscoa. E por esses três fatos, nós entramos em ação de graças a Deus, nosso Senhor, que nos deu seu Filho Jesus como alimento no pão e no vinho. A palavra Eucaristia, ação de graças. Mas a Eucaristia não é apenas uma atitude de louvor. Ela é, antes de mais nada, uma comunhão na vida do Senhor. Quando Jesus morre e ressuscita, ele nos concede uma vida nova. Vida esta que fica conservada em alguns instrumentos de salvação. Um deles, e talvez o principal, a Eucaristia, sua presença real para a igreja, na igreja, a fim de que todos sejam salvos. Celebramos no Pentecostes a graça do Espírito Santo que infunde em nós a vida divina. O Espírito Santo é sempre esse protagonista, vindo do crucificado e ressuscitado, que vai agindo na igreja e tocando os corações. E é esse mesmo Espírito quem na missa prepara para nós, através da prece da igreja, o sacramento pascal do pão e do vinho e nos infunde a vida divina. Quando o padre, na hora da celebração, impõe as mãos sobre o pão e o vinho, ele diz: na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito. É o Espírito de Jesus, conquistado na cruz e na ressurreição, e é derramado sobre aquelas espécies do pão e do vinho, para que elas sejam a presença viva do ressuscitado. E ele, então, seja para nós alimento. Na Eucaristia, nos alimentamos da vida divina. Na Eucaristia, Jesus se faz o nosso alimento. Mas esse alimento não apenas é conforto e fortaleza, não é só esperança e consolação interior. A Eucaristia tem também uma implicação prática. Uma vida eucarística é pedida para aquele que recebe a Eucaristia. Diz o Evangelho de João, durante a ceia, Jesus preparou a água e a bacia, tirou então o seu manto, cingiu-se e lavou os pés dos discípulos. Depois que lavou, retomou o manto, voltou à mesa e disse: compreendeis o que eu fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Se, portanto, eu, o mestre e o senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu fiz, façais também vós. Na Quinta-feira Santa, nós lembrávamos não só a instituição da Eucaristia, pão e vinho, corpo e sangue do Senhor, e do sacerdócio novo, que é o sacerdócio de Jesus Cristo, mas lembrávamos as implicações
da Eucaristia e do sacerdócio. O mandamento novo, que na verdade é o mandamento pleno, a realização do Israel já prefigurado no Antigo Testamento, o povo do Senhor. Qual seria? O mandamento do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E, num passo a mais, amar o próximo como Jesus amou. A Eucaristia, ela não é só o alimento espiritual, mas ela é a provocação da consciência. Ela move a nossa interioridade, move a nossa moralidade e nos fazendo ver os irmãos, já que é pão partilhado, nunca é pão isolado para um só, a Eucaristia nos provoca a fazer com eles, os irmãos, aquilo que Jesus fez. Tirar o manto, vestir a toalha e pôr-se a serviço. No texto bíblico, inclusive na simbólica joanina, Jesus tira o manto, que é símbolo da veste sacerdotal, põe a toalha, que é própria do escravo ou do servidor, lava os pés e depois retoma o manto com a toalha cingida. Ele não tira a toalha. Porque o novo sacerdócio é esse, é o sacerdócio do serviço, o sacerdócio do amor. E a Eucaristia, ela é fonte e instrumento do amor de Deus por nós e fonte para que nós também alimentemos o nosso amor pelos irmãos. Amar o próximo, às vezes é romântico, novelesco, simpático, mas tem os seus momentos extremamente difíceis. Até aquelas pessoas que nós amamos muito, tem momentos em que é bastante difícil a gente conseguir estabelecer um relacionamento saudável e, sobretudo, um relacionamento aos moldes de Jesus cristão. É nessa hora que a Eucaristia, o pão da vida, a vida divina dada para nós, se torna o nosso alimento e nos ajuda a perseverar no amor. A instituição da Eucaristia está profundamente vinculada à instituição desse mandamento novo. Amai-vos como eu vos amei. Para terminar, e nesse tempo, Padre, que a gente está ficando em casa por causa do isolamento social, da pandemia, e a gente não pode estar ali na missa recebendo Jesus fisicamente. Bem, duas coisas a gente tem que ter em mente. Primeiro, que é possível estabelecer comunhão com o Senhor de modo espiritual, não material, na fé. A fé é a porta de entrada para os mistérios de Deus, antes mesmo que os sacramentos. Até porque os sacramentos são sacramentos da fé. Exigem a fé como porta de entrada no mistério. Enquanto a gente está em casa, pela fé vamos vivendo. Paulo já diz, o justo vive pela sua fé. Mas uma segunda consciência imprescindível é sobre a universalidade do alcance eucarístico. Se a missa ela é a atualização do mistério da morte e da ressurreição de Jesus, e essa morte e ressurreição tocaram o mundo todo, o cosmos todo, a cada missa celebrada, a salvação é atualizada não só para quem está ali presidindo, o padre, nem só para quem está ali perto do padre do altar, o pessoal da Pascom ou algum outro. Mas todos nós somos atingidos pelos frutos da salvação. Talvez uma das coisas que essa pandemia vai nos ajudar a resgatar como consciência cristã. Mesmo que eu não esteja na missa, a missa está me atingindo. É claro, estar ali é uma graça muito grande e é imprescindível quando a gente pode. Mas não podendo, a gente ainda pode se alimentar dos frutos da salvação que são emanados da mesa do altar. Uma pergunta fica para nós. A nossa vida, a minha vida, é uma vida eucarística? Aquele que eu adoro, que eu recebo e que eu comungo, ele se torna provocação e vida em mim? A minha fé se torna comportamento? Eis a questão. Reflita sobre isso com a sua família. Permaneçamos firmes na fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.